Olá, muito bom dia. 10 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Sim, é o Morning Show que entra no ar pela programação da Pan. Jovem Pan Morning Show. Aqui você confere informação, prestação de serviço e entretenimento. É a nossa revista radiofônica. Vamos lá, sexta-feira, 8 de setembro de 2017. O Brasil não é para amadores. Em Salvador, ex-ministro Jadiel Vieira Lima é detido após pedido de prisão feito pelo Ministério Público. Em Brasília, o procurador Rodrigo Janot decide revogar a imunidade dos executivos da JBS e Joesley Batista corre o risco de ir em cana. Em Maus Lençóis, Lula se diz decepcionado pelo agora ex-camarada Antônio Palocci. Na natureza selvagem, saiba tudo sobre a força e a destruição causada pelo furacão Irma, que chega à Flórida nesse fim de semana, e pelo terremoto que sacudiu a costa sul do México. Por um punhado de libras. Os fãs de Harry Potter estão malucos com a notícia de que vários itens do filme A Pedra Filosofal irão a leilão. Entre eles, aquela famosa carta que convidou o menino a ingressar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Nosso correspondente em Londres, Ulisses Neto, conta tudo, dá os detalhes pra gente nessa edição do Morning que tá começando. Esses são apenas alguns destaques do programa. Tem muito mais pra gente tratar nessa sexta-feira. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Qual é a nossa hash de hoje, hein? Então, sabe que hoje é dia nossa terapeuta Paulinha Napolitano não estará por aqui. Ah, não vem? Não. Mas que dia que é hoje mesmo? Sexta-feira. Pois é, então vamos ter uma tag sexual. Ou não sei. Vai ficar pra imaginação de vocês, não é? E tudo motivado por uma história curiosa, né? Que é uma história que aconteceu com a Rihanna, Riri. Enfim, ela está na capa da edição de outubro da Elle britânica para divulgar uma marca de maquiagens aí que ela tá lançando. E nessa matéria, Ed, convidaram vários famosos para fazerem perguntas para Rihanna. E aí o David Copperfield perguntou para ela o seguinte, se ela quiser, qual é o momento que ela gostaria de aparecer no tempo ou no mundo? Tipo assim, eu tenho a capacidade de fazer você desaparecer daqui e aparecer num outro lugar. Tipo um teletransporte, assim. Pra onde você gostaria de ir? Perguntou pra ela. Daí, e ela disse o quê? Ela respondeu o seguinte, que queria ir pra 10 minutos antes do momento que ela perdeu a virgindade. E ainda mandou uma assim, ó, vou te cobrar essa daí, hein? Será, Quero ver se rola. Mas será que ela se arrependeu? Então, fiquei pensando, será que ela queria mudar de ideia? Pois é, eu tenho várias versões. Não gostou do que aconteceu, então queria voltar pra falar, não, amigo, não vai ser com você. Ou queria voltar com a experiência que tem hoje pra ter um momento mais legal ali, ou faria alguma coisa diferente, não sei. O que deu pra perceber é que ela queria voltar pra antes não foi de perder. Bem. Não foi perfeito. Senão ela não rolou. gostaria de fica voltar aí pra, né, a sugestão de fazer que algo não rolou como ela desejava. Pois é. Então a hashtag de hoje é minha primeira vez. Pode ser no sexo, pode ser em alguma outra situação, porque vocês são criativos no Twitter, então já tô abrindo esse precedente. Quero aquele gif, aquela foto. Sexo. É que no Twitter eu já sei como é que é a zoeira, entendeu? Vai diversificando, né? Pois é. E vale tudo, porque afinal, o que é que a gente quer? Levantar essa tag, colocar o programa entre os assuntos mais comentados do Brasil pra ter prêmio pra vocês. Então, hashtag minha primeira vez. Além do que, queremos receber aplausos da nossa claque eletrônica também, né? Sempre que vamos para os TTs, a claque eletrônica entra. Onde foi a nossa primeira vez? Não, calma, eu vou anunciar aqui o tema também do WhatsApp, que você pode interagir com a gente com mensagens de áudio ou vídeo também. Manda pra cá, 11 931 17 1009. Vai nessa mesma linha aí, Paulinha, até porque eu vi uma notícia ontem sobre aquela musa fitness, a Gabriela Pugliese. A Pugliese? Exatamente. Ela fez uma revelação ali, ela revelou que já transou na cadeira de um avião. Nossa! Isso, na Puta, ela não deu o nome do cara, né? Não. Não. A cabine pressurizada ali funcionou como o palco para esse ato de Gabriela Pugliese. Ousado, eu diria. Né? Deve ter sido, obviamente, no meio da comercial, será? Voo da madrugada, meio da madrugada ali, todo mundo meio dormindo na cabine.
cabine é o lugar do piloto? Não, a cabine é a cabine toda, Ah, onde vão os onde tá passageiros. todo mundo. né? Pode ser jatinho, né? Pode ser, vai saber. Mais fácil, talvez. Agora, e aí? Falando em lugares inusitados, né? Onde será que nossos ouvintes transaram já? O lugar mais estranho, inusitado, inesperado. Aquele momento em que não deu pra segurar e foi lá e onde tava mesmo. Hoje tá quente o programa, hein? Tá, Você, nossa, Vira vez, Você- lugar inusitado. Você, Vini, por exemplo, Eu? inspire nossos ouvintes. Foram tantos lugares, Não, mas... Inusitados? Muito, sério? Acho que mais inusitado. Talvez, acho que... Uma beliche. Nas escadas de um condomínio, pode ser? Ah, escadaria, na né? É o que me vem agora. Escadaria de incêndio? Você Não, foi botar não. fogo na escadaria de incêndio? Assim. Não, mas nas escadas de um condomínio. Paulinha? Ah, os meus normais aí, praia. Os meus normais. Normais. Tipo Não, praia. Carro, praia. Avião. Dando uma Não, empanada? Avião não. Deu aquela empanada. Como consegue fazer legal, no né, avião, na né? É? Como que a Gabriela consegui, Pugliese... eu consigo imaginar assim, como, mas- Não, tudo né? quietinho ali, As né? pessoas, Quietinho. É Você acha que é possível. na hora que todo mundo tá dormindo, lógico. alguém vai lá e dá Já uma pensou transada? ter uma turbulência, meu? Aí... Ah, eu não sei. Eu sou meio medrosa, eu vou confessar. Eu tenho um pouco Ô, de... da pena, você lembra onde foi a tua primeira, da pena? Eu Aquela sou esquisita. tradicional, velho. Não teve nenhum lugar assim inusitado, no Camburão, sei lá, da pena. O meu negócio é normal, velho. Não vem com essa, não. Arcon quer se arriscar ou não? Ah, eu sou um cara também convencional, tradicional, sempre junto ali, 3, 4 mulheres, mas na minha cama mesmo. Vamos lá, vai lá, 11 931 7009. Conte pra gente o lugar mais inusitado, mais estranho, né, inesperado que você já... Queria saber o que acontece quando o Fez o Arcon bem chega bom? em casa. Qual que é o discurso? Sermão. Morning Show, pô. Vamos lá, mande mensagens, o nosso WhatsApp é o 11 931 17009. Pode ser em áudio ou em vídeo, tá bom? Ao final tem o sorteio da nossa camiseta aqui do Morning Show. Estamos aguardando a tua mensagem. Vamos lá, no mais eu convido você a conferir o nosso programa ao vivo e em cores pelo nosso aplicativo. Tem aplicativo da Jovem Pan? Se não tem, é só você baixar e conferir toda a programação aqui da Jovem Pan. Também pelo nosso portal jovempanfm.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal no YouTube, o youtube.com/morningshowjp. Tem sempre conteúdo extra por lá, além do que você acompanha neste cubo multicolorido aqui do nosso Morning Show. Não deixe de acessar também o nosso perfil do Facebook, tá? Se você gostar do que viu ali, né? Dá o seu joinha pra gente. A gente tá te aguardando. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui no Morning. Bom dia, Augusto Nunes. Você chegou bem depois que eu fiz a pergunta, né? Do lugar... guardar o Às suspense. 11 horas ele vai ter que responder. Vamos fazer o suspense. Fazer um porque suspense. O Augustão deve ser a melhor experiência. A melhor da história. pena. Vamos ouvir daqui a pouco, no decorrer desse Morning Esse Show. cara é maluco. Aguardem. Vamos lá, vamos abrir o programa falando de política. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ontem a revogação dos benefícios concedidos aos executivos da JBS. Entre eles, o empresário Joesley Batista. Com isso, o Janot pode, inclusive, solicitar a prisão de Joesley e de outros delatores. O procurador entende que houve o descumprimento de 2 pontos do acordo firmado com a Procuradoria-Geral da República, que tratam de má-fé e omissão. Direto de Brasília, vamos ouvir Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal com os detalhes. Bom dia, Trindade. Pois é, muito bom dia. Sabe aquela história do me dê motivos? Era o que estava esperando aí o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sobre esta delação da JBS. Desde o início ela foi questionada politicamente, juridicamente, e ninguém entendia esta premiadíssima delação para os executivos da JBS. E agora eles deram motivo, né? Ontem, apesar daquele feriado, a Procuradoria-Geral da República funcionou ali, ouviu os 3 diretores da JBS, inclusive o Joesley e o Ricardo Saldi, os 2 que conversaram ali. Olha, eles pegaram aqui o mote do Mori e disseram que estavam bêbados, né? E disseram para o professor, você não vai levar a sério a conversa de quem tomou aquela cachaça de Taiobeiras, né? Mas não adiantou, não. Ele pediu desculpas e tal, mas o procurador-geral entendeu que houve quebra. Agora, a dúvida é se haverá o pedido de anulação da delação, apenas uma mudança e definir algumas penas ali para os diretores da JBS, e eu acho que é isso que vai acontecer.
vai pedir penas e isso, inclusive, pode levar aí uma prisão de um tempo, porque são muitos crimes praticados, né? O plenário do Supremo Tribunal Federal, Edgar, já analisou essa questão aí de delação premiada e entendeu que o Ministério Público tem os poderes para definir o tamanho da pena. Muita gente que ficou até assustado com essa decisão do Supremo, né? Deu ao Ministério Público um poder que era até agora de juiz, definir o tamanho da pena, como seria a pena. Então agora o Supremo pode de novo analisar aí essa questão da delação premiada, mas a tendência é atender o pedido de Janot e mudar pelo menos essa premiadíssima delação. As pressões vêm do Congresso, vêm do governo e dos próprios ministros do Supremo. Pelo menos 4 já defendem aí a prisão de Joesley. É esperado que a Procuradoria trabalhe mesmo em feriado, final de semana, pelo que se tem de trabalho aí para ser feito, né? Tempo, eles têm que dispor disso para investigar mesmo. E eu me lembro que você falou, Trindade, meia delação premiadíssima, como o Augusto gosta de falar aqui. A justificativa do Janot, em que ele concedeu entrevistas falando, era pela importância, né, das revelações e o que isso levaria para se deflagrar todo o sistema criminoso que tomou conta do... A justificativa dele era essa. Agora, depois dessa segunda saraivada de áudios aí, só sobrou a ele agir da forma que vem agindo e ameaçando mesmo, porque o Augusto, o Joesley Batista pode ser preso de fato agora, né? Já deveria até, né? Pelos crimes que cometeu, que ele admitiu, por ter por ter iludido, sim, né, o Ministério Público. Se ele disse coisas na conversa aí que não são verdadeiras, aí ele também cometeu crimes. O problema é que são verdadeiras. Ele não sabia que estava se gravando e contou tudo. O que ele contou já justifica a prisão, não tem por que esperar. Caiu o Trindade, a gente vai tentar restabelecer o contato com ele. É uma gravação longa, né, de 4 horas. Às vezes você, instruído pelo advogado, você consegue mentir, omitir informações por 10 minutos, mas sustentar uma narrativa por 4 horas. Que é coerente. Tem aquela franqueza do bêbado, né? Tem aquela voz pastosa do bêbado, mas é coerente. E bêbado, como sabemos, desde o dia da criação, ele fala a verdade. Fala a verdade. E aí o efeito da cachaça tá ao beira. É isso aí, que é o nosso soro da verdade. É o nosso soro da verdade. Vamos lá, outro destaque da política em delação premiada. Lúcio Funaro relatou que Michel Temer recebeu, vejam, 13 milhões e 500 mil reais em propina. Segundo a revista Veja, o doleiro contou aos procuradores que o presidente da República sempre soube dos ilícitos praticados pelo ex-deputado Eduardo Cunha. Temer teria recebido 1 milhão e 500 mil reais do Grupo Bertin, 7 milhões da JBS e 5 milhões de Henrique Constantino, aquele herdeiro da companhia Gol. Augusto, vamos lá, o Palácio do Planalto chegou a comemorar essa reviravolta aí, no caso JBS, mas a questão é que o Temer aí tem mais que uma cordinha no pescoço, né? Tem. Ele foi ontem, estava comentando isso aí, conversando com pessoas aí muito ligadas a Lava Jato, essa história toda aí. A conclusão que cheguei é a seguinte: o Temer foi salvo pelo Joesley. O Joesley, ele fez, nesses movimentos que ele fez, ele conseguiu levar a confusão para dentro do judiciário, coisa que se agravou depois com denúncias que comentaremos aqui, né, que saíram da revista Veja. E, ao mesmo tempo, ele tornou o presidente Temer indemissível até o ano que vem, quer dizer, indemissível, vai terminar o mandato. Por quê? É claro que o Funaro está dizendo a verdade, é claro que o Temer se envolveu até o pescoço nessa história, é claro que ele lidou com dinheiro sujo, é claro que ele cometeu crimes suficientes para ser afastado da presidência. Só que com a história do Joesley e com o aparecimento das primeiras revelações feitas pelo Palocci, agora eles vão discutir o Joesley. O problema é o Joesley. O Funaro, ele perdeu o timing. Se ele tivesse falado pouco antes, ele criaria um problemaço pro Temer. Agora ele está contando coisas que são verdadeiras, elas reafirmam o que já foi dito
Segundo tempo, só que agora é tarde. Aí é uma questão política. Os caras não vão julgar outra vez no Congresso. Não, vamos julgar uma segunda denúncia. Quem vai fazer a denúncia? É o Janot. Janot não tem condições de denunciar ninguém. Depois de ter sido a palavra correta, foi usada pelo Fux. Ludibriado por um bandido. Ó, restabelecemos o contato com o Zé Maria Trindade. Você estava comentando a respeito dessa questão. Eu ouvi o Trindade sobre isso aí. Tá ouvindo a gente agora, Trindade? Sim, perfeito. Vamos lá, vamos em frente. Por aqui, Augusto, a impressão é essa mesmo, que o presidente Michel Temer vai ficar aí a trancos e barrancos até o final. Todo mundo aqui apostava exatamente nesta delação do Lúcio Funaro, né? Com revelações importantes. E agora esta história aí do Palocci pegou forte politicamente aqui, viu? Os petistas estão desorientados. Ninguém quer falar sobre o assunto. Todo mundo diz que ele traz ali detalhes que emendam ali todas as delações, passam pelo que diz o Palocci. Então, esta é a delação do momento. Agora, as referências do doleiro ao presidente Michel Temer, elas não podem ser usadas agora. Quando chegou à presidência da República, Michel Temer ganhou uma blindagem muito forte. Ele não pode ser nem aberto processo contra ele. Ele não pode ser processado por atos externos ao mandato. Nesse caso aí do Janot agora, o pedido é porque foram crimes que teriam sido praticados durante o mandato dele como presidente da República. Agora, é interessante que esse caso do Palocci é pesado, mas a delação do Lúcio Funaro, eu insisto, isso é muito importante, porque o doleiro, ele é o meio termo ali, é a ligação entre todas as investigações da Lava Jato, que iniciou-se por um doleiro. Então, ele sabe quem recebeu e quem mandou, porque ele viabilizou ali a entrega do dinheiro. Então, essa delação do Lúcio Funaro é sim muito importante, mas não pega o presidente porque vai ficar até a saída dele da presidência da República. Olha, amigos... Se ela vem há alguns dias, e se o Palocci não fala nada, o Palocci, aliás, salvou também o Temer. E aí o quadro seria outro. E isso tudo sem a gente falar ainda, até agora, do Gedel, né? Que tem o Gedel ainda aí, né, Trindade? Isso. A história do Palocci assusta, Augusto, porque é aquela história dos detalhes sórdidos, né? Você pode até saber como uma determinada situação acontece, mas quando você vê ali detalhes, a maneira como ele falou, isso aí é muito forte. Sobre o Gedel, ele foi ministro do governo Lula, ele ocupou a vice-presidência de negócios da Caixa Econômica Federal, mas tudo a cúpula do PMDB. O Gedel é muito importante nesse processo. Ele foi deputado federal, foi líder do PMDB na Câmara, responsável por grandes articulações como a que levou Aécio Neves à presidência da Câmara, e não houve nenhuma articulação que o Gedel não estivesse presente. Por exemplo, o impeachment da ex-presidente Dilma, ele foi uma figura muito forte ali e tentou tirar o PMDB do apoio à presidente Dilma na reeleição, não conseguiu, mas ele sempre foi ligado ao presidente Michel Temer. Daí a repercussão, né, na figura do presidente Michel Temer, esta prisão de Gedel, que está vindo de avião aqui para Brasília. Espero que não tenha ninguém para ele fazer nada diferente na cabine do avião, né? Mas vou fazerem com ele. Mas o certo é que ele está vindo para Brasília e de onde ele nunca tinha que ter saído aqui da Papuda, viu? O Gedel é uma figura chave nessa história. Perfeito. Vamos ver se agora o que fará, né? Pergunta, o que fará o Gilmar Mendes? Vai soltar? Isso aí. Trindade, obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você em Brasília. Muito bom dia, obrigado. Bom dia, vamos seguir aqui, girar um pouco o assunto. Tem mais coisa pra gente tratar nessa manhã de sexta-feira. Agora a respeito do cantor Giovanni aí, da dupla que eu nem sabia, na verdade, que tinha sido formada, Vini. É Rick e Giovanni? Rick e Giovanni, tinha a dupla. Rick Renner, não é? Tinha Rick Renner e Jean e Giovanni. Jean e Giovanni. Aí as duas duplas se separaram, eles tiveram a brilhante ideia de juntar Rick e Giovanni. Olha aí, que maravilha. E os dois são primeira voz, né, Edgar?
Quem que será que tá fazendo a segunda Tem agora? aquela terça famosa, né, do sertanejo que vai ficar faltando então aí, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir um pouquinho, um trechinho aí dos dois. Pra ver Vini, se tá legal. O fato é que o Giovanni se envolveu num acidente de trânsito Isso. e foi agredido por motociclistas, é isso? O Então, que aconteceu? Há algumas versões aí do caso, né? Ele se envolveu realmente num acidente na Fernão Dias, ali na região de Mariporã, sentido Minas Gerais, onde ele fez um show ontem em Ipatinga. Ele viajava com a mulher, a Ana Carolina Moraes, e o que aconteceu? Ele teria desviado de um caminhão e atingido um motociclista que sofreu uma queda. A concessionária autopista da Fernão Dias afirma que após o acidente, outros motoristas pararam ali no local, se reuniram e agrediram o cantor fisicamente. A assessoria do cantor já desmente essa informação, dizendo que realmente houve esta mobilização aí de outros motoristas, mas que eles apenas se exaltaram e não agrediram o Giovanni. E a Polícia Rodoviária Federal diz que quando chegou no local, o Giovanni estava conversando com este motorista, que ele pode ter sido sim agredido, que pode ter acontecido alguma coisa, mas que ele foi orientado a não falar nada no momento. Ele apenas gravou um videozinho depois no Instagram falando, olha, estão falando um monte de coisa sobre mim aí, mas o certo é que eu vou fazer o show hoje lá em Ipatinga, como fez, né? Agora, imagine que tenha sido um susto aí pro Giovanni, que em 2014 ele perdeu uma filha num acidente de trânsito, né, em Osasco, né? Uma filha de 21 anos, então ele ter se envolvido em um outro acidente assim, passa um monte de coisa pela cabeça. Felizmente ele está bem e está cantando então agora com o seu com a sua nova dupla, parceiro. Aí, o novo parceiro aí, o Rick. Vamos soltar um pouquinho, Bruno, dessa parceria aí dos dois? Vamos ouvir. Me conta uma história, finjo que acredito. Ah, ele tá fazendo. Ele tá fazendo a segunda, né? É, o Giovanni que tá fazendo, olha lá. Porém, na verdade, À vista. tudo que eu preciso. Que lugar é esse, Ed? Acho que é Nova York, não parece? Parece, né? Rio Hudson ali, né? A beirada ali, né? Do Brooklyn ali, hein, Paulinha? Paulinha que sabe, ó. Ah, eu sei muito. Acho que é isso mesmo, querido. Enfim, quem gostava ou de Rick Renner ou do Gian Giovanni, vale a pena aí procurar aí onde os dois estão fazendo shows aí. Rick e Giovanni, a nova dupla sertaneja do Brasil, diga. Pô, manda aí, Faustão, dá uma... Ora, esses aí é tempo do perdidos também, Augustão. Brincadeira, os caras não ficam sozinhos não, meu. Arruma. E a calça justa, Faustão? Porra, olha lá, óculos escuro, camisa apertada. Eita, esse é o Brasilzão, meu. Esse é o Brasilzão de verdade? Eita. Central A Park. boa moda de viola, né, Edi? Olha lá, Central Park, é Nova York mesmo, olha lá. Quem pode, né? Olha lá. A história da gente. Tá bom, vamos lá. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Conta pra gente aí, vai. A nossa hashtag, por enquanto, está no mínimo bastante engraçada. A hashtag é minha primeira vez. Temos aqui Edecor dizendo o seguinte: hashtag minha primeira vez em São Paulo, desci na rodoviária errada. 4 horas depois fui encontrado pela polícia, pois os familiares deram queixa de sequestro. Olha que situação maravilhosa de primeira vez. Temos também aqui Juléa. Na hashtag minha primeira vez que fiz um bolo, eu esqueci de colocar trigo e fermento. Querida, deve ter ficado realmente muito ruim. E a Karina Oliveira, hashtag minha primeira vez vai continuar sendo minha, porque não vou expor a minha intimidade aqui não, viu, Edgar? Então continuem usando aí a hashtag pra gente emplacar entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter, pra gente dar prêmio pra vocês aqui no programa. Falado, Paulinha. A gente tá aguardando então sua participação pela hashtag minha primeira vez e também a interação pelo nosso WhatsApp, tá? Você manda pra gente aqui pelo 11 93117 1009 o lugar mais inusitado em que você fez sexo. Augusto Nunes. Eita! Olha aí, Augusto. Foi o que? No Cinca Chambora ali Sim, na claro. beirada Carro do... antigo nem é uma coisa estranha. Isso aí já... Isso aí... É corriqueiro esse aí. Vocês estão me perguntando se vai em algum lugar estranho? Lugar mais exótico que No você cemitério. já... Cemitério. Cemitério! Falei, velho. Eu falei que era o melhor. Sério isso? Quando nem existia essa paradinha aí de modinha gótica, nada, tá vendo? Ó? Não tinha nada disso. Olha lá. Calma, Lembra conta a mais, lápide? não dá Você pra lembra? contar Boa um detalhe? revelação, Cê- Natália. cê- E o defunto Detalhe. levantou, Augustão? Hein? Tá O boa? defunto levantou, não? Olha.
Provavelmente. Agora, se vocês quiserem mais detalhes, também isso aí depois do programa conversamos. Esse é o Augustão. Afinal, hoje é sexta-feira. Ai, que figura. Boa, Augustão. Vamos lá, ó. Vamos. Aqui eu conto tudo. É desconcerto, Vocês essa. descobrem. Sei lá onde eu tô Esperava, agora. Vambora aqui, ó. Esperado. Tá bom assim? Tá demais. muito Foi bom. boa. A famosa carta que introduziu Harry Potter ao mundo da magia e da bruxaria vai a leilão. Aliás, não só ela, mas também outros itens do aclamado filme A Pedra Filosofal. Por isso, o Ulisses Neto, nosso correspondente em Londres, e os demais fãs da saga estão aí completamente descontrolados, já juntando grana, quebrando cofrinho para tentar pagar algum item para manter aí na memorabilia. Ulisses é blasé, ele não gosta dessas coisas, Algum item do Harry Potter. Bom dia, Ulisses, pra você aí em Londres. Oi, Edgar, eu já tô guardando dinheiro aqui, não vou nem beber hoje à noite, que é sexta-feira, eu vou economizar Com certeza. pra poder dar um lance nesse leilão aí do Harry Potter. Infelizmente, não li nenhum livro dele, mas eu sei que essa carta é importante, cara. Então, primeira, começa tudo ali, né? Super importante. Começa é uma tudo carta ali. que demora, inclusive, pra ser entregue. É super difícil de ser entregue, porque o Harry Potter não sabe que ele é bruxo e vai ser convidado pra estudar nessa escola, né? A gente não precisava ter chamado Ulisses, então. Aí, ó. A Paulinha já sabe tudo, vai falar, vai dar notícia. Eu adoro Harry Potter. Desculpa, Obrigado, Ulisses. Ulisses. Obrigado pela sua Mas, participação. Valeu, Ulisses, pessoal, até mais. Desculpa a indelicadeza aí. Ulisses, quanto que vai chegar esses valores? Tem alguma especulação? Agora Não, porque ela tem tenta. gente Não. muito louca querendo pagar. Vocês isso são aí, muito Paula. esquisitos, né? Esse pessoal aqui. Paulinha, você é um amor. Estão de Ainda- mau humor ainda e estão mais na trabalhando Inglaterra. feriado. Não, ainda mais na Inglaterra que se faz leilão pra tudo, o pessoal é alucinado por leilão aqui. Então, não é à toa que vão fazer em Londres para o leilão dessa carta. Eles acham que vai dar para arrecadar até 20 mil reais, o equivalente a 20 mil reais, que daria mais ou menos umas 5 mil libras. É muito dinheiro, né? E não só a carta, mas também tem outros itens do Harry Potter que vão ser leiloados, né? Porque existe essa loja que ela é especializada em objetos cenográficos, que é chamada Prop Store. Então ela conseguiu essa carta para fazer o leilão. Também vai levar um berrador que foi recebido pelo Ron Weasley na Câmara Secreta, quando ele estava levando uma bronca da mãe e tal. Tudo isso vai ser leiloado para os fãs de Harry Potter. Eu não tenho a menor dúvida que vai juntar bastante dinheiro nesse leilão. Tudo que tem a ver com Harry Potter continua na moda aqui, embora já tenha sido lançado o livro há tanto tempo, né? Já quase 20 anos, né? Se não me engano. E outro dia até eu entrei aqui no Morning Show falando lá da estação de St. Pancras, que é de onde sai o trem na história. Se você passar lá agora, vai ter fila de gente para tirar foto no lugar na estação de King's Cross, onde o livro narra o momento que ele pega o trem para ir para Hogwarts. Então é uma febre que eu acho que não passa nunca no mundo inteiro, mas aqui na Inglaterra em especial, viu, Edgar? Pode falar aí, Paulinha. Eu queria falar uma história engraçada, que às vezes você acha que é besteira esse negócio de ser pessoas que são muito fãs do Harry Potter, mas quem assistiu O Diabo Veste Prada deve se lembrar que uma das missões que aquela editora da Runway bem maldosa fez pra estagiáriazinha dela, que era a Anne Hathaway, era ela conseguir o manuscrito do livro do Harry Potter pra filha, que era obcecada. E são pessoas que, enfim, têm filhos agora crescidos e que tem grana. Então, se bobear, de repente, essa carta, que nem existiu, né, Ed? Porque é uma história ficcional. Sim. Porque quando a gente fala de leilão, o casaco que era do Michael Jackson, de fato, agora. E essa carta que nem existiu? Exato, foi criada ali pra uma história. E o filme, ele é inspirado na Anna Wintour, né, que é a editora da Vogue. E ela é britânica, então até por isso tem essa referência ali na história do Diabo Veste Prada, né? E, enfim, com certeza eles vão arrecadar bastante dinheiro, porque até o esporte... Eu esqueci agora, Paula, você vai lembrar, provavelmente. O esporte que o Harry Potter e os amigos dele praticam. É quadribol. Quadribol. Isso virou uma febre aqui em Londres também. Você anda nos parques, no dia que tá sol, tem gente jogando quadribol. Fizeram até uma Copa do Mundo de quadribol. Só que não é voando, então... né? Não é na vassoura voando. Só que não é voando. Não é voando, mas é com a vassoura no meio das pernas, viu? O pessoal joga com a vassoura. É um negócio surreal. Você Aliás, Ulisses, falando dos itens aí que vão ao leilão, a Nimbus, né, que é a vassoura, né? Deve ser um dos itens mais caros aí, né? Se é que ela vai entrar nessa lista, né?
Você vê que o Edgar, ele é Potterhead. Eu assisti os filmes, eu confundo um pouco, não sei muito o nome dos personagens, seja de alguns. Ele não viu Harry Potter, sabe da vassoura. Não vê BBB, sabe tudo dos brothers. Eu acompanho, eu sou informado, pô. Porque ele tava passando de canal e tava aparecendo. Tava zapeando. Mas você tem mais alguns itens aí que estão nessa lista, Ulisses, pra falar pra gente? A vassoura seria um demais, eu acho que seria... Eu que não sou fã, assim, quer dizer, gosto da saga, acho bacana, mas não a esse ponto. Eu me interessaria por uma Nimbus. Assim. Tem muita coisa legal que dá pra criar produto e tem produtos que já são vendidos, né? Tem lá o Giratempo, sempre me confundo, que é dado pra Hermione comparecer a todas as aulas. Você pode comprar na internet, mas eu acho que deve ter um charme especial porque vem aí, né? Como se fosse o autêntico, o desejo, sei lá. Coisa de fã mesmo. Quero ver quantos vão desembolsar pra comprar umas coisinhas dessa, que nem existe. Ulisses, e houve mudanças aí na tua parede? Aquele quadro que adornava a parede foi pra leilão também? Que houve um... Não, ele só foi alterado de posição. Que eu gosto de fazer um rodízio, entendeu? Mas ó, a caixa do Almodóvar continua lá, ó. Tá lá, essa daí qualquer dia eu vou abrir pra vocês verem. Essa daí é legal pra caramba. Tem até um pedaço de película dentro, é bem legal essa daí. Valeu. Mas só antes da gente fechar... decoração antiga. Ah lá. Vamos ver se é rodízio, meu. Vai ter que provar na próxima, Ulisses. Tá bom, na próxima eu coloco outros quadros aqui, que a minha mulher não gosta que eu fique mexendo muito também, não tem esse lado, mas enfim. Valeu, só antes de fechar, fechar, Edgar, ontem eu encontrei aqui em Londres o Igor Cavaleira, tá morando aqui há 4 anos, cara. Sim. E continua tocando bastante aqui. Aí ele tava conversando que mudou pra Londres porque não tem jeito, ele tá muito envolvido em música eletrônica agora, né? Sim. E no Brasil não tem muito espaço, a cena eletrônica é mais fraca. Então ele tem que morar aqui na Inglaterra pra poder continuar tocando, fazendo show, pra ficar mais fácil, né? E ele continua com o Cavaleira Conspiracy, com o irmão, né? Comemorando 20 anos já do Roots. É brincadeira, né? E aí ele vai até fazer um show agora na Austrália pra terminar essa turnê, que já tá há algum tempo. E continua com os projetos dele aqui. Hoje à noite vai tocar em Londres também com o Mix Hell, que é a dupla que ele faz com a esposa de música eletrônica aqui em Londres. Isso já vinha fazendo, né, paralelamente ao trabalho aí, durante os últimos anos dele com o Sepultura, e agora parece que é a prioridade aí na agenda do Igor Cavaleira, né? E o trabalho com o irmão Max, como você bem colocou aí. Valeu, Ulisses. Obrigado pelas informações pra você, hein? Bom final de semana aí. Valeu, Edgar. Um bom final de semana pra vocês aí também. Tá aí Ulisses Neto conversando com a gente diretamente de Londres, agora 10h32, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan. Vamos falar agora de 2 tragédias naturais. O furacão Irma, que se dirige para a Flórida, e o terremoto na costa sul do México, registrado na noite de ontem, de magnitude 8.4 na escala Richter. Já são aí 15 as mortes confirmadas. O sismo sacudiu quase todo o país e foi sentido em vários países da América Central. A gente está aqui na linha com o jornalista, nosso ex-colega aqui de Morning Show, Gustavo Poloni, que mora na cidade do México. Bom dia, Poloni. Edgar, bom dia. Que bom falar com você de novo. Quanto tempo? Quanto tempo, não numa situação, né, muito propícia, né, para alegria, né? Afinal de contas é um desastre, é um fenômeno natural aí que deixa mortos. Eu queria saber como é que você definiria pra gente, Poloni, essa situação aí. Você tava indo, se preparando para ir dormir quando tudo aconteceu, e descreva as últimas horas aí na capital mexicana. Pois é, Edgar, eu estava me preparando para dormir, estava tomando água na cozinha, quando ouvi o sistema de alarme aqui da cidade do México tocando e avisando da possibilidade de um terremoto. A princípio, eu confesso que eu não me preocupei muito, porque na quarta-feira, no final da tarde da quarta-feira, tocou o mesmo alarme, mesma coisa, desci do prédio, fiquei esperando na porta e não aconteceu nada. Eu não sei se o terremoto foi tão fraco que a gente não conseguiu sentir, ou se ele efetivamente não aconteceu. Quando eu me caminhei ontem à noite em direção ao quarto onde minha mulher estava dormindo, eu encontrei ela já sentada na cama. Ela já estava dormindo, mas com o alarme ela acordou e sentou na cama. E ela falou, o aplicativo, porque todo mundo aqui na cidade do México tem um aplicativo no telefone que te avisa da possibilidade de terremoto, né? É uma chance de você tentar, enfim, correr para um lugar mais seguro. Sim. Ela falou, o aplicativo me avisou que é um terremoto de intensidade fraca, então não precisamos sair. Senta aqui na cama. A hora que eu sentei na cama,
eu comecei a sentir o balançar. Enquanto você está em pé, caminhando, você não sente tanto. Mas na hora que você para, você sente o balançar. Eu olhei pro meu guarda-roupa e todas as roupas estavam balançando de um lado para o outro. Eu falei, Gabi, hoje está rolando e pelo jeito é mais forte. Vamos descer. Nisso bate o porteiro do prédio, que é treinado para ajudar a evacuar o prédio, ele bate na porta e fala, tem que descer. Sim. E a gente começou a descer de pijama e tudo, assim, eu botei uma calça correndo, desci de meia para a rua. E aí você chega na rua e tá todas as pessoas, os moradores do bairro aqui, estão parados na rua, falando sobre o terremoto, sobre como foi, sobre comparações com o grande terremoto do México de 85, completa 32 anos agora no dia 19 de setembro. Enfim, é uma sensação muito esquisita, assim, é meu primeiro terremoto, Edgar. Então, eu posso contar com alguns detalhes, assim, essa sensação estranha que você está parado, parece estar mareado, parece que você está um pouco bêbado, é uma mistura de sentimentos, assim, e é uma preocupação muito grande, né? Então, enfim, os danos não foram muito grandes na cidade do México. Tem 16 mortos confirmados já falam em 25 também, mas é aquela coisa de... Ainda é cedo aqui, são 8h40 da manhã, então tem muita informação desencontrada, né? Inclusive, a intensidade do terremoto é discutível, assim, falam de 8.4, mas às vezes esse número é revisado para baixo, então os jornais mexicanos estão falando em 8.2 graus. Sim. Na escala Richter. O que não muda, na verdade, muita coisa, porque, salvo engano, essa escala vai até 10, é isso? Vai até 10. Até 10? Exato. Não, é super forte de qualquer forma. Uma das grandes diferenças em relação a 85, quando morreram 10 mil pessoas na cidade do México, caíram inúmeros edifícios, várias áreas da cidade ficaram achatadas por causa do terremoto. É que existem dois tipos de terremotos. Você sabe que, enfim, eu tenho um lado nerd ali que fica estudando essas coisas, né? Existe o terremoto precipidatório, que é o terremoto que vai para cima e para baixo, ele chacoalha a cidade para cima e para baixo. E existe esse outro tipo de terremoto que chama oscilatório. O oscilatório é de um lado para o outro, é a acomodação da placa tectônica e ela vai de um lado para outro, assim. O que aconteceu ontem é oscilatório, porque o terremoto de ontem na escala Richter é mais forte do que o terremoto de 85. A diferença é, óbvio, o fato desse terremoto não chacoalhar para cima e para baixo, ele chacoalha para o lado. E, claro, a partir de 85, o país tomou uma série de precauções para que os prédios tivessem uma tecnologia anti-terremoto e para que existisse um treinamento mais forte em relação a terremotos. Então, enfim, são vários cenários que fazem com que a cidade não tenha sido tão afetada. E tem o fato de ter o epicentro do terremoto não ter sido aqui na cidade do México, ter sido a 1.000 quilômetros aqui, é quase fronteira com a Guatemala, no estado que chama Chiapas. Então, enfim, vários fatores contribuem para os danos aqui serem menores. Na cidade do México não tem confirmação nenhuma de morte, por enquanto. As mortes estão nesses estados mais perto da fronteira com o Guatemala. Sim. Olha, para o ouvinte ter uma ideia aí, aproximada, né? Você vê, o epicentro do terremoto aconteceu a 1.000 quilômetros. Aqui no Brasil seria como um terremoto acontecer ali na fronteira, digamos... São Paulo a fronteira São Paulo a Brasília. São Paulo a Brasília, por exemplo. E acontecer em Brasília e o abalo chegar em São Paulo. Quer dizer, é fortíssimo mesmo, como você falou aí, comparado até ao outro terremoto que houve aí, na década de 80, mais forte ainda, né? Olha... Exato. Poloni, obrigado pelas suas informações aí, atualizando a gente do que aconteceu aí desse terremoto e da situação atual aí na Cidade do México, aonde você está. Obrigado pelas informações e bom trabalho para você aí no México. Edgar, obrigado, é um prazer falar com vocês. Saudade do Morning Show. Poxa, saudade mesmo. De todos os integrantes aí da mesa. E você vê, né, Poloni, que por onde eu procure um assunto para tratar com você não é coisa boa, porque você é São Paulino, né? Então eu não posso nem estender o assunto para esse lado com você, né? Edgar, não vamos falar desse tema. Tem uma outra coisa que é muito engraçada. Hoje eu ia embarcar para Orlando para encontrar minha família. Nossa. Eu tô me sentindo Forrest Gump dos desastres naturais. Nossa, cara. E a tua família tá bem lá em Orlando? Já comunicou? Você conseguiu falar com eles, não? Estou falando com eles, sim, eles não conseguiram sair da cidade, estão se preparando, né, porque o furacão Irma está chegando com força lá, ele diminuiu, né, de categoria nessa madrugada, ele passou de uma categoria 5 para 4, mas os ventos ainda são de 300 km por hora, então não tem muito o que comemorar, mas
Eles estão se protegendo, não conseguiram sair. Ontem eu passei o dia tentando ver voos para algum lugar, tudo esgotado, foi inacreditável, assim. Eu queria trazer eles para o México, eu tentei levar eles para outros lugares dos Estados Unidos, não tinha mais absolutamente nada, os aeroportos estão fechando já, então enfim, é uma bagunça. Ô, meu amigo, eles estão bem. Bom, sorte para você, meu amigo, um abraço, hein? Um abraço, Edgar. Saudades. Até mais. Gustavo Poloni conversando com a gente diretamente da Cidade do México, relatando a situação do local nesse momento. E como ele falou aí, imagina, com parentes em Orlando, né, onde o furacão está na iminência de se aproximar, né? Onde que está nesse momento, Vini, o furacão Irma? O furacão Irma no momento está no norte do Haiti, né, Edgar, e agora se encaminhando para a Flórida, né? Por isso o pânico lá da população, né? Os supermercados aí vazios, né? Foram feitos aí os estoques de água e de alimentos, os postos de gasolina também lotados, enfim, todo mundo aí se precavendo para a chegada aí do furacão que vai acontecer no domingo, né? No Caribe a passagem foi devastadora, realmente, foram 17 mortos aí, afetou mais de 2 milhões de pessoas, né? A gente pode até ouvir agora, Edgar, um relato de um ouvinte do Morning Show, o empresário Gustavo Rebelo, ele que mora lá no norte da Flórida, e relata aí o pânico que as pessoas estão vivendo com a chegada do furacão. Olá, pessoal da Jovem Pan, eu sou Gustavo Rebelo, sou empresário, eu moro aqui no norte da Flórida e a situação principalmente é uma confusão, principalmente por causa do efeito manada. Muita gente entrou em pânico e aqui no norte da Flórida, que é para onde o pessoal tá se refugiando, já não tem mais gasolina, já não tem mais diesel, não tem mais água engarrafada, não tem mais nada nos supermercados e sinceramente tem muito supermercado aqui nessa área. Você tem relatos de pessoas que estão levando 15, 17 horas para sair do sul da Flórida e chegar aqui numa viagem que geralmente leva pouco mais de 6 horas, são 560 quilômetros daqui até o sul da Flórida. Então, essa gente está vindo e essa gente vai chegar aqui, já não tem hotel para esse pessoal ficar. A prefeitura acabou abrindo 12 abrigos novos, a cidade é uma cidade universitária, então eles têm acostumado, né, com lidar com gente que não tem para onde correr. Mas com essa confusão, as pessoas vindo para o norte, a melhor opção para elas agora, nesse exato momento, é correr para Atlanta, porque com esse negócio do furacão tá indo mais pro oeste, as pessoas não deveriam, pelo menos na minha opinião, correr para Tallahassee, por exemplo, porque seria uma cidade maior, mas seria também pro oeste e estaria diretamente na rota do furacão. Então realmente é um cenário de filme pós-apocalíptico. Um abraço e esperamos continuar aqui ouvindo a Jovem Pan. Bom, tá aí o relato do nosso ouvinte ali. Relato realmente assustador. Ele mandou uma foto também, Edgar, de um posto de gasolina que fica a 50 quilômetros ali de onde o furacão deve chegar. A gente percebe, filas enormes a ali, fila enorme de carros ali para abastecer. E as casas também da Flórida, elas desde 2000 são preparadas, né, para esse tipo de furacão. Sim. Tem a alvenaria ali, tem as placas de aço, né, nas janelas, mas mesmo assim, né, Paula, é um risco enorme, né? Melhor. As pessoas compram cascalho. Em vez de reformar minha casa, eu comprava outra. Você também não? Em outro, fora da rota, né, Augusto? Claro, as pessoas morando na rota, tem pessoas obrigadas a morar em lugares perigosos. Eu não vou criticar favelados que moram em áreas sujeitas a enchentes e tal. Mas a turma que mora na rota dos furacões, eu entendo mais facilmente a cabeça daqueles caçadores de furacões, porque aqueles são loucos mesmo, eles vão atrás, do que a turma que mora, porque vai haver sempre todo esse mesmo desastre, todo ano. Essa época é a época dos furacões ali. Eu tentei falar com algumas pessoas para mandarem aqui mensagens e tal, e uma amiga minha, por exemplo, falou que estamos tentando fugir daqui.
está um caos, tá impossível. Imagina. Então é bastante complicado e é recorrente, como o Augusto ressaltou. Ô Ed, tem mais esses dois furacões também, né? O José e o Kátia, né? O José de categoria 3, também próximo ali do Caribe, e o Kátia, que até influenciou nesse terremoto aí no México, né? Sim, vamos seguir em frente. A ex-modelo Thalinda Bennington compartilhou no Twitter uma foto tirada dias antes do seu marido Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, se suicidar. Paulinha, na imagem, né, a gente sempre coloca, né, a tragédia do suicídio com a alegria de viver. No caso aí, o Chester tá num balcão ali, me parece, na praia, né, numa casa de praia, talvez com algumas pessoas, e a mulher tira uma foto. São os filhos com os dele filhos, né? E a mulher, né? Isso. Ele tem 6 filhos. Um momento em família ali alegre, né? Um momento Poucos feliz dias ali. antes. A legenda é de quebrar o coração, assim. Ela escreveu o seguinte: a foto é de dias antes de meu marido tirar a própria vida. Pensamentos suicidas estavam presentes, mas não imaginávamos. E ontem a Thalinda ficou respondendo e retweetando, enfim, várias pessoas que se solidarizaram. E o que ela ressaltou é o seguinte, que ela não quer que depressão e suicídio continuem sendo um estigma e que, enfim, não se fale sobre isso, porque realmente falar sobre esse assunto esclarece, né, de muitas vezes pode salvar a vida de um familiar que você... Sim. De repente tá ali nem imaginando, né? Tá num momento tão bonito, feliz, tá tudo tão junto certo. dos filhos, Quando né? a Thalinda escreveu uma carta também, logo depois do suicídio, ela falou assim, poxa, a gente viveu uma vida de conto de fadas, um desfecho trágico, digno de uma peça de Shakespeare, assim. Sim. Que realmente, às vezes, você não muito tá triste. vendo o que tá acontecendo com aquela pessoa, Olha. que tá passando pela depressão, porque doença mental, Ed, não é um assunto que as pessoas querem tratar. Isso E é uma tristeza isso aí, é uma frase, aliás a frase dela só reforça a necessidade da gente falar sobre o assunto mesmo, falar sobre o suicídio, que ainda é um tabu na sociedade, né? A gente está em pleno mês do Setembro Amarelo, né? Um mês voltado para a conscientização sobre a importância de se abordar esse problema, né? Essa questão. E agora no domingo, dia 10, teremos o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Vamos bater um papo com a psicóloga Karen Scavatini, que é cofundadora do Instituto Vitaleri. Karen, em geral, as pessoas que pensam em se matar manifestam aos outros esse sentimento? É uma coisa que eles, digamos, deixa vazar para quem está próximo de alguma forma? Bom dia. Bom dia a todos. Na grande maioria das vezes existem os sinais. O grande problema é que muitos desses sinais só fazem sentido depois da morte. Então eles não são sinais tão claros, mas a grande maioria dá esses sinais sim, que podem ser sinais verbais, como frases: eu quero me matar, eu quero morrer, eu não aguento mais, logo eu vou acabar com tudo, vocês não vão mais sentir minha falta, eu não sou mais quem eu era. Então, assim, tem vários sinais verbais que as pessoas dão, e como até a gente tem aquele grande mito, né, que vai falar que cão que ladra não morde, que quem fala não faz, as pessoas muitas vezes não acreditam nessas comunicações e nesses sinais dados. Sim, e o que muitas vezes resulta na tragédia, porque se esses sinais são detectados, se você se aproxima e aborda o tema e procura com habilidade, é difícil ter habilidade muitas vezes, né, numa situação como essa, mas você poderia evitar, né, no caso de uma conversa mais franca, do afeto, do carinho ali para quem está precisando e dando esses sinais aí, que eu acho que muitas vezes eles podem até nem ser tão sutis, aí, como a senhora colocou, mas existe uma tendência a gente, as pessoas, familiares, a não acreditar, né, de que isso pode acontecer mesmo. É colocar mesmo no lugar da pessoa quando você não tá passando, né? Sim. Imaginar que alguém possa chegar a esse ponto se você não tá ali no mesmo lugar que a pessoa. E aí eu te pergunto, Karen, como é que a gente pode ajudar e se a gente pode ou precisa mesmo de uma ajuda profissional aí?
Olha, todo mundo pode prevenir suicídio. Só que tem uma grande diferença entre conseguir prevenir e prever. E isso as pessoas confundem, né? A gente pode prevenir, mas a gente não consegue prever quem, quando e como vai cometer o suicídio. Quando a gente desconfia, a primeira coisa é ter uma conversa franca e empática com essa pessoa. Não é uma conversa com julgamento. É uma conversa querendo ouvir o que a pessoa tem a dizer e aí sim, na maioria das vezes, procurar uma ajuda especializada, seja de um psiquiatra, de um psicólogo ou de ambos, o que é recomendado na maioria dos casos. Karen, bom dia, é o Vinícius. Bom dia. Por que o suicídio atinge tanto esse meio artístico? Então, a gente pega grandes fatores de risco que estão no meio artístico, como o uso maior de drogas, de álcool, muitas vezes uma grande exposição, isso vão ser fatores que vão influenciar. Nunca tem um fator único, tá? A gente nunca pode pensar numa causa direta, uma causa única, e sim fatores. E aí, no caso dos artistas, essa exposição e todo esse acesso a essa vida de álcool e drogas, além de, claro, a gente ouve muitas histórias de abusos gerais, também vão influenciar isso. Teve essa série 13 Reasons Why, que tratou do suicídio, e aí dividiu especialistas e também o público a respeito de como foi falado a respeito disso, se deve se falar, deve se mostrar. Cena, né? Qual que é a condução correta aí? A gente tem que falar, não tem que falar, mostrar é perigoso, a forma com que foi feita não foi legal? Olha, a gente tem que falar sim, porque enquanto a gente continuar levando o suicídio como um assunto tabu, ele só tende a aumentar. Fato que tem acontecido aí nos últimos anos, principalmente no Brasil. O 13 Reasons Why trouxe para a sociedade a discussão desse tema, principalmente ligado aos adolescentes, porque ninguém acha que vai acontecer isso na sua família, é sempre na família do outro. Então, as pessoas não prestam atenção nessa questão da prevenção do suicídio. Os jovens, eles têm uma impulsividade muito maior de cometer o ato, e enquanto os familiares e as escolas e a sociedade não adereçam isso, fica muito difícil. O 13 Reasons trouxe essa questão, a discussão, porém, com algumas situações delicadas, como, por exemplo, mostrar o suicídio da Hannah no final, da forma como foi mostrado, não é algo que a gente recomende que seja feito. Inclusive, no final de cada episódio, eles poderiam ter colocado uma parte, por exemplo, mostrando para o jovem que outros caminhos que a Hannah poderia ter que não fossem suicídio. Porque ele induz o jovem a imaginar que a única saída que a Hannah tinha era o suicídio, e a gente sabe que não é bem assim. Doutora, eu queria saber o seguinte, os números dos suicídios no Brasil, segundo dados da ONU, é de 32 por dia. Eu queria saber se esse é um número que vem aumentando, principalmente face a esse individualismo que impera nos dias de hoje, essa questão das pessoas não trocarem muito, não dividirem muito suas angústias, né? E da competitividade de mercado também, que causa uma pressão muito forte entre as pessoas, seja na escola ou no mercado de trabalho, se isso também colabora para que esse número aumente. Com certeza, todas essas pressões e essa individualidade têm colaborado com o aumento desses números. Os números têm crescido, eles têm crescido não só na população, principalmente do Brasil, que a gente tem a população de maior índice, que são os idosos, mas também um crescimento grande na população de crianças e adolescentes. Como nós não temos políticas públicas que deem conta dessa questão, a gente imagina ainda que esses números vão aumentar muito. E imagina-se também que esses números são de 30% a 40% maiores do que os notificados. Sim. Então a gente está falando aí de muita gente, né? Com certeza, os fatores sociais que nos envolvem hoje têm influenciado tudo isso. Como eu falei, né, não é um fator, não é uma culpa, são fatores sociais, culturais, biológicos, econômicos, psicológicos, né, que vão fazer com que alguém pense e cometa o suicídio.
Doutora, eu tô aqui em minhas mãos com o livro Suicídio Precisamos Falar Sobre, no qual a senhora participa como colaboradora na concepção desse trabalho, e tem alguns cartazes, né, que tratam desse tema. A senhora falou agora das políticas públicas, né, com relação ao tema. O que pode ser melhorado e de que forma isso pode ser melhorado e de que forma isso tem que partir de um governo para que esse número aí, de alguma maneira, paralise ou se reduza, né, na questão dos suicídios? O governo ele fez uma estratégia de prevenção do suicídio em 2006 e nada aconteceu desde então. Então isso precisa ser realmente colocado como uma questão de saúde pública em diversas ações, desde o acesso às pessoas à saúde mental, que é muito difícil, ações gerais que aumentem a consciência pública, quer dizer, também não adianta a gente ter uma série de serviços e as pessoas terem receio ou terem preconceito de receberem essa ajuda, locais de tratamento especializado, onde muitas vezes a gente pega, por exemplo, os jovens e você não tem onde encaminhar esse jovem, porque ele não existe aonde ele consiga receber ajuda adequada. Grupos de continuidade de ajuda, então pessoas que tentaram, do que a gente chama também de sobreviventes, porque a gente pega as pessoas enlutadas pelo suicídio, e aí vão ser de 5 a 10 a 50 pessoas extremamente impactadas, que vão também ter um risco maior de cometerem suicídio após perderem alguém querido para o suicídio. Doutora Karen, eu gostaria de agradecê-la pela participação aqui no Morning Show e mais uma vez lembrar que esse é um assunto tratado nesse mês e é o tema desse livro, Suicídio Precisamos Falar Sobre, que é editado pela agência Nova SB. Esse livro, se as pessoas quiserem encontrar, onde as pessoas podem? Nas livrarias e tal, ou em algum ponto específico? Olha, as pessoas conseguem fazer download desse livro, procura na agência Nova SB, no Facebook, a gente também vai colocar isso no Facebook do Instituto Vitaleri, e aí as pessoas vão ter acesso a todo esse material. Tá certo, vou agradecer então a participação da psicóloga Karen Scavatini aqui com a gente, que é cofundadora do Instituto Vitaleri, falando com a gente sobre a questão e os dados do suicídio no Brasil. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia, agora 11 horas em ponto, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag Minha Primeira Vez? Está aqui entre os assuntos mais comentados deste país. Olha aí, a nossa claque eletrônica tá presente e alegre, festiva. Olha lá. Podem continuar participando, hashtag Minha Primeira Vez, em tudo que vocês já fizeram. Olha, o Johnny The Walker, hashtag Minha Primeira Vez nunca aconteceu. Calma, querido. Tem tempo aí pela frente. Muita calma nessa hora. Que? Você acha que não tem virgem no Twitter? Pode ter tido. Tudo bem, natural. E há uma primeira vez pra tudo nessa vida, né, Edgar? Claro, cada coisa ao seu tempo. É meio estranho achar um fã de uísque que seja virgem, né? Cada um acha Johnny o seu The Walker. tempo. Não entendi. Algo tá errado nessa história. Eu acho que pode, eu acho que dá. Enfim, continuem participando que hoje tá valendo prêmio, hein? Olha, a gente tá com a libido lá em cima hoje, nessa sexta-feira, mesmo na ausência de Paula Napolitano, estamos aqui com sexo no Twitter, sexo no WhatsApp, sexo pra tudo quanto é lugar. A gente perguntou pros ouvintes aqui qual foi o lugar mais inusitado em que eles já fizeram sexo, né? Será que alguém transou na cadeira do avião, como a musa fitness a Gabriela Pugliese? Tem pior, viu, Ed? Tem pior, Vini? No cemitério, como Augusto Muito silêncio Nunes. agora, vamos ouvir atentamente. Vamos ouvir. Em cima da lápide. Tem um pior que o Augusto. Ao lado do ramalhete murcho. Nada de pior não, lugar silencioso, corredor. Aquela paz, né, Augusto? Vamos ouvir os ouvintes aqui, vai. Galera do Morning, que é o Lucas de Mandaquari, Paraná. Viu? E essa questão aí de lugar inusitado, lugar mais louco que eu já transei foi dentro da cinema, assistindo Homem-Aranha. Falou, abraço. Pegou na aranha, meu. Jogou a teia, né? Lançou a teia. Fala, Edgar e galera do Morning Show, tudo Opa. bem? Aqui é Salomão de Barão Geraldo. Fala, Salomão. O lugar mais inusitado foi na parede do lado externo da casa de madeira do pai dessa garota, naquela famosa ilha que eu já comentei com vocês, que é a Ilha do Cardoso. Foi uma excelente experiência. E como lá não tem luz, só tem luz até as 10 horas, melhor ainda.
Grande abraço e ótima sexta-feira a todos. Valeu. Bom dia, meus amigos do Morning Show. Eu sou o Ed. Muito bem, o meu lugar mais inusitado, eu acho que eu não diria inusitado, e sim a dificuldade que foi na rodovia Ayrton Senna, dirigindo o carro. Cê tá louco? Eu tava meu. dirigindo, a minha namorada veio por cima de mim, e aí rolou, e eu tava a 100 por hora, tentei diminuir, mas não dava. Eu tive que continuar na mesma velocidade, tá joia? Um abraço a todos, bom dia. Isso, é responsabilidade. Não sei se é responsabilidade ou... Não morri, não. Bom dia, Morning Show. Rapaz, lugares inusitado que eu já fiz um sexo uma vez. Foi dentro de um ônibus vindo do Paraná para Campinas. Adriano, aqui de Campinas. Abraço. Esse é bom, a versão raiz da Pugliese, versão né? mais Uma no roots, avião, né? ele no busão. Bom dia, Morning Show, aqui é o Leilson do Guarujá. O lugar mais inusitado que me aconteceu também foi no próprio avião. Eu vinha de Fortaleza, o próprio funcionário da companhia, só que no caso estava de folga, mas aconteceu. Bom dia para vocês todos aí. Bom dia, amigos do Morning. Olha, o lugar mais inusitado que eu transei foi no velório da minha avó em Minas. Olha lá. Esse é parceiro. À noite, era luz de lamparina e atrás da casa. Foi sensacional. Foi até bom que eu tava muito triste. Valmir, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Gente, deu um up, né? Esse foi mais ousado ainda. Celebração da vida. A avó sendo velada e o cara lascando brasa atrás da casa, velho. Bom dia, galera do Morning Show. Meu nome é Petrônio de Osasco. Fala, Petrônio. O lugar mais inusitado que eu fiz amor, rapaz, foi em cima de um lajeiro, dentro do mato. Meia-noite. Ixi, Maria. Era o escuro batendo e o negócio queimando. Afe Maria. Só ouvi o canto da coruja. O lugar mais inusitado que eu fiz sexo foi num ônibus de linha comum, às 6:30 da tarde. E também na escadaria de um shopping, Tatuapé. Deu até o nome Nenê Jassanã. Olá. Era você então, Nenê? Brincadeira. Tomei um susto, hein? Que bacana, que divertido demais, né? Vamos lá, vamos seguir no Morning Show. Bom, fiquem atentos aí. Obrigado a todo mundo que participou. Porque tem camiseta e não camisinha. Que poderia ser camisinha também, né? Nesse caso do tema hoje abordado aqui no Morning, né? Vamos voltar a falar de política. O depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, em que ele quebrou o pacto de sangue que tinha com o Lula, alterou o jogo político do PT. O partido agora tem a expectativa que a decisão em segunda instância saia até o mês de abril e que pode impedir aí que o presidente seja candidato à presidência da República. Internamente, o partido considera que o Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, vai confirmar a sentença do juiz Sérgio Moro. Os altos nomes, os altos quadros da agremiação avaliam que se a decisão sair até abril, ainda eles vão ter tempo de estruturar a campanha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, nome tido como o Plano B para o Planalto. Augusto, ontem você e o Vila falaram aqui no Morning Show na morte, né, do Lula, na morte política, né? Disseram aqui mais uma vez que ele está morto politicamente, né? Vamos lá. Morre também as pretensões do PT, né? Caso o Lula seja impossibilitado de concorrer mesmo mais uma vez ao Planalto, as pretensões presidenciais do partido? É cedo para fazer alguma previsão desse tipo, porque não se sabe qual vai ser o quadro de candidatos ainda. Os outros partidos, não existe nenhum candidato favorito, por exemplo, Sim. a essa altura do campeonato, e as coisas mudam muito. O que eu acho evidente é a morte política do Lula, sim. Porque o Palocci, repito, o Palocci deu um depoimento, ainda não são revelações vinculadas a uma delação premiada. A delação premiada virá e ele vai contar mais coisas nessa linha, que se o que ele já disse inviabilizou a candidatura do Lula, imagine que vem por aí. O Lula pode parar. Agora, eu acho que um partido que tem como plano B, repito também, um prefeito candidato à reeleição derrotado no primeiro turno, é um partido que está sem gente
por excesso de prontuários, sem gente para ser candidato. Eles não têm opção. O Haddad, ele tem a menor chance. Ele fracassou em São Paulo. Por que ele seria um bom presidente se foi um péssimo prefeito? E outras possibilidades que seriam Lindbergh, a Gleisi está também enroscada. Tanto que eles falam na possibilidade de apoiar o Ciro Gomes. Quando o PT, que não apoia ninguém, né? Nunca faz. E quando apoia, não é leal. Ele, quando fala em apoiar o Ciro Gomes, é porque realmente está sem opções. Sim. Outro tema que a gente gostaria de te ouvir falando, Augusto, é sobre uma matéria que está no site da revista Veja, que informa que tem uma informação que, na verdade, contradiz a delação da JBS, que, segundo eles ali, eles não teriam tentado comprar decisões na justiça, tudo, né? Mas fizeram muito mais que isso. Antes aparecia só aquele procurador... que era o braço direito do Janot. Agora a coisa é mais grave. O marido de uma advogada, Renata Araújo, que fazia trabalhos desse tipo, lobby para a JBS, em parceria com Francisco Assis, que é o diretor jurídico da JBS, que é o famoso Francisco, que se não fizesse o serviço até domingo, teria que ser substituído pelo chefe. Eles trocam mensagens por WhatsApp e combinam quanto vão pagar a juízes e a ministros do Tribunal Superior de Justiça. Você tem provas materiais de que a justiça também foi contaminada pelas ações da JBS, não se sabe ainda até quando. Como a Carmen Lúcia disse que tudo deve ser investigado até o fim, chegou a hora do judiciário também, né? Esses sujeitos aí, eles imaginavam que controlavam de fato muito, em grande parte, o país, né? Sem dúvida. Não só pelo que fica revelado nessa matéria da Veja, que você mencionou e que a gente está falando aqui, mas também pelo áudio em que a gente ouve o Joesley conversando com o Ricardo Saldi ali, né? Nesse caso, eles se referem a juízes e a advogada, que é filha de uma desembargadora muito conhecida em Brasília e influente, a advogada diz, olha, e foi o marido que entregou isso aí, que era o que administrava o escritório dela até que começou um processo de separação. Estão separados agora. E aí que ele puxou todo o material que havia no iPhone dela. O que eles conversam ali mostra que o envolvimento vai muito além do que se imaginava. Não é um juiz ou outro. São ministros e é uma ação constante. A advogada tem a receber da JBS por esse tipo de trabalho 22 milhões de reais. Cadê? Que horas são aí, Gabi? Agora 11h16, horário de Brasília. Vamos lá, seguindo com o Morning, já na reta final dessa sexta-feira, até me perdi aqui com o feriado, né? Toda essa avalanche de notícias. Quem nos acompanha pelo aplicativo da PAN, pelo portal jovempanfm.com.br, tá vendo a pacoteira. Eu dei a ideia aí, ó, chegaram da produção com uma pacoteira de camisinhas de preservativos que vão ser oferecidos, né, aos nossos ouvintes. E uma semana dá isso aqui, Edi? Sei, isso aí acho que é pouco. Parece sorteio da carta do show da Xuxa. A gente está aqui com o Leandro Mota já para falar dos assuntos que foram destaques no Twitter durante essa semana. Bom dia, Leandro. Bom dia, Edgar, tudo bem? Tudo bem. Olha, a notícia é que não faltou, né, para pipocar aí no Moments, né? Porque... Normalmente, quem trabalha com jornalismo sabe, a semana tem feriado, vai ser tranquilo, nada acontece em Brasília.
Não, né? O breaking news rolou forte, né? Nossa timeline, sua, de todo mundo foi invadida por muitas, olha, eu diria 51 milhões de notícias nesta semana. A gente tá falando do áudio da JBS, a delação do Funaro homologada, a operação da Polícia Federal contra a corrupção na Rio 2016, as denúncias contra a cúpula do PT e, claro, aos 51 milhões de reais que foram encontrados em um bunker lá em Salvador. E, obviamente, quando isso veio à tona, as pessoas começaram a fazer contas. O que você conseguiria fazer com 51 milhões de reais? É a maior apreensão de dinheiro sujo da história. Da história, né? Como a Paulinha falou ontem, é um prêmio da Mega Sena. Acumulado. Menos, né? Porque a Mega Sena saiu ontem para quase 70 milhões. Para chegar em 51 milhões tem que ter uns 4, 5 sorteios acumulados. Estavam dizendo que estavam economizando dinheiro para comprar o Neymar, né? Meu Deus do céu. 10 horas pra contar o dinheiro com 7 Desafio é saber o que não dá pra fazer também. Aí começaram a fazer as contas, né? Você consegue construir 1.000 casas populares, comprar 618 ambulâncias, 22 mil merendas escolares. E aí o Vinícius Sacramento lá no Twitter fez a conta. Quantos pães de padaria você compraria com 51 milhões de reais? Aproximadamente... Quantas padarias você compra? 178.608,32 pães. Dá um belo de um cachorro-quente, né? 178,6 quase milhões. A população brasileira. Um pão para cada brasileiro. Pão para cada brasileiro. Podem se sentir lesados agora. E aí o Celso Dossi, ele foi atrás de como cada signo reagiria ao encontrar 51 milhões de reais. Aí tem algumas pérolas aqui, como por exemplo, o signo de Virgem, né, que estamos em Virgem, separaria as notas por valor, colocaria no local onde elas não iriam estragar e guardaria as malas no lugar. Pra quem é virginiano vai entender o que tá organizado, é isso, né? Quem mais? Tem mais algum signo aí? Tem aqui também de... Vamos explorar o zodíaco agora. Vamos lá, Escorpião. Leão gastaria tudo, velho. Exato. Você tá aí, né? Tô lendo, óbvio, né? Eu sou de Escorpião, gente. Eu acharia que fosse um complô pra incriminá-lo, ligaria pra todo mundo, colocando-os contra a parede. Foi você, te mato. Meio passional louco, assim, né? Mania de perseguição. Sim. Essa sou eu mesmo, igualzinho. Vamos lá. E ainda sobre notícias, Edgar, vamos falar, claro, do furacão Irma, né? Sim. O número de mortos no Caribe já passam de 14, o furacão tá indo em direção aos Estados Unidos, e teve uma história que foi descoberta por usuários do Twitter, que é uma história aterrorizante, ao mesmo tempo com um final feliz. Você sabe que tem muita gente que fica olhando os radares de avião, né? Pra saber pra onde que os aviões estão indo. São pessoas que, de fato, têm isso como hobby. Ficam ali o dia inteiro olhando pros radares. Acho que, na verdade, os caras querem ver se vai ter colisão, né? Na verdade. Enfim, e até que um usuário no Twitter encontrou um voo da Delta indo em direção a Porto Rico enquanto o furacão estava em Porto Rico. Todos os aviões estavam voltando. Chegava próximo a Porto Rico, dava meia volta e voltava. Mas esse até voo o do da Papa, Delta, né, desviou. Mas esse voo da Delta estava indo em direção a São José. E todo mundo começou a... São Juan. Todo mundo começou a... Meu Deus, volta, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Natural. O avião, de fato, conseguiu pousar no aeroporto lá em Porto Rico. Fez vamos dizer assim, uma parada de 24 minutos. Desembarcou 100 passageiros, pegou mais 100 e voltou pra Nova York. Uau, foi uma história assim, todo mundo muito tenso durante esse momento. Gosta de viver perigosamente, hein? E assim, foi um trabalho em conjunto do piloto, com o pessoal em terra, com o pessoal da torre, todo mundo vendo como que estavam as condições meteorológicas, se dava tempo, e o piloto, entre aspas, apostou corrida, né, contra o furacão Irma, conseguiu pousar em 24 minutos. Tirou mais de 100 pessoas do Boeing, colocou mais 100 e voltou para Nova York. Incrível. Será que foi esse o avião, Leandro, que vocês devem ter visto uma foto que um piloto fez da cabine de cima do furacão? A imagem é assustadora, assim. As dimensões são assustadoras, né? Mas quando você vê a imagem ali, né, como uma imagem acima, né, como se fosse uma imagem de satélite, ali o olho do furacão e aquela massa ao redor ali é assustador, né? É incrível. E tem imagens também... Pensando no 100 que desceram, né? Imagina. O que tem na cabeça? Que ficaram ali onde ele ia chegar. Né? Você entraria no avião? Você tá lá em Nova York, seu voo indo pra Porto Rico. Se fosse pra sair, né? Do que saía, não do que tava pousando. O que tava em Nova York esperando o embarque pra Porto Rico. Enganava o piloto. Volta.
Bom, desastres naturais. Tratamos hoje aqui no programa também do terremoto no México. Isso. O número de mortes lá já passam de 30. E tem muito brasileiro lá tweetando, né? Dizendo como que tá a situação. Esse é o número que você traz agora, porque as informações com relação a isso estavam meio desencontradas ali, né? Era 25, poderia ser 32. O Polônia falou com a gente que tava 17, alguns falavam em mais de 20, mas... chegar a 25 ou a mais, última né? informação que a gente tem aqui, que é a da DW, aquela agência de notícias alemã, sobe para ao menos 32 o número de mortos em terremoto que atingiu o México. E muitos brasileiros lá, então tem, por exemplo, o Vinícius Covas, que é um usuário do Twitter lá no México, dizendo que foi uma sensação horrível, nunca tinha sentido algo assim, espero que não tenha repetições, minutos de pavor por aqui na capital mexicana e vídeos, né? O que tem de vídeo. E é muito importante também a gente fazer um alerta, porque tem muito vídeo antigo, vídeo montagem que as pessoas estão compartilhando nas redes sociais como se fosse de fato atual. Mas não, tem sim vídeos aterrorizantes que você vê as luminárias de uma ponte balançando, uma estátua na Cidade do México balançando, são bastante aterrorizantes. Leandro, precisamos dar uma agilizada aí, tem muita coisa pra gente tratar ainda. Vamos passar para quê? Entretenimento, pode ser? Vamos lá, claro. Vamos. Você sabia que agora existe um curso na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, sobre a Beyoncé? Acho digno e justo. Paulinha vai se inscrever. Inscrita, inclusive. Nossa, já tá aula. Professora. Uma das matérias do curso Beyoncé chama Beyoncé, Gênero e Raça. E já tem 75 estudantes matriculados para começar o curso Beyoncé na Universidade de Copenhague. Pra ganhar dinheiro com tudo hoje, Augustão. E um dos professores, ele disse que a meta, né, desse curso é apresentar o pensamento feminista negro, que não é bem conhecido na Dinamarca. Eles querem explorar o tipo de entidade que o feminismo é o curso Beyoncé na Universidade de Copenhague. Ela que agora se falou dela, eu lembrei da matéria que saiu, que ela escolheu pra grife dela, entre as modelos, uma transgênero, né, Paulinha? Você viu essa notícia? Divulgando as roupas da marca dela. E ela vai fazer um show semana que vem, terça-feira, um show beneficente em prol das vítimas da tempestade Harvey. Vai ter Beyoncé, vai ter Adam Sandler, vai ter uma série de artistas na próxima terça-feira para arrecadar. Ô Leandro, uma notícia que ficou meio decepcionado com ela foi essa questão do Mário. O Mário não é mais o encanador. Mário Bros. Que Mário? Não é mais o encanador. Mário não é mais o encanador, né? Foi uma notícia, notícias bombásticas da semana, porque o site da Nintendo lá no Japão atualizou o perfil do Mario, quem é o Mario, e o site diz que o Mario era um personagem que costumava ser encanador. Aí todo mundo, se ele não é mais encanador, o que ele é, né? Aí claro que tem gente falando que ele virou piloto de kart desde 1992, quando surgiu o Mario Kart, enfim. Esta é a grande dúvida da internet agora. Qual é a profissão atual do Mario? Mario! Lembra? Nossa, é igualzinho, você dublou o Mario. Vamos pro esportes, final da Copa do Brasil, certamente ali, né? Cruzeiro e Flamengo. Deu empate 1-1. Deu empate 1-1. E você sabe que existe um tweet do Eduardo Cunha para cada momento da sua vida. E ontem, obviamente, saíram dando RT em tweets antigos do Eduardo Cunha, que é flamenguista, e vocês viram que o gol de empate do Cruzeiro foi uma falha grotesca do goleiro Thiago do Flamengo, e aí foram dar RT nos tweets do Eduardo Cunha de 4, 5 anos atrás. Um tweet era: que absurdo ceder esse empate, e o outro tweet do Eduardo Cunha, que parecia ter sido feito ontem, mas não foi, que frango desse goleirinho. Vamos pro Brasil e Colômbia? E o cachorro que invadiu o gramado ali? Todo mundo ficou perguntando, né? Imagino que vocês já tenham falado bastante do cachorro, mas a pergunta que não quer calar é: como que um cachorro sai da rua, ele entra no estádio, passa pelas catracas, passa pelos corredores, passa pelos seguranças, passa pelas placas de publicidade e vai lá fazer tabelinha com o Neymar, né? Enfim, o cachorro foi talvez o jogador, entre aspas, mais falado deste jogo entre Brasil e Colômbia. Mas essa é a graça do futebol sul-americano, né? É uma entidade, né, do futebol americano. Só seria melhor se descobrisse que o cachorro, na verdade, era da Shakira, né? Porque foi na terra da Shakira o jogo. E o Neymar não tocou a bola nem pro cachorro. Vamos pra diversão, Leandro? Vamos lá, vamos falar um pouco do
Não Inviabilize. Não Inviabilize é uma conta da roteirista Andréa Freitas. Ela começou a trazer uma série de histórias que ela recebe por DM, transformando em histórias em moments. E ela conta uma história maravilhosa de um casal, do Jorge e da Manuela, que foram viajar, ficaram 10 dias no exterior juntos, até que um dia o Jorge acordou, olhou pro lado, a Manuela não estava. Mandou uma mensagem: Manu, traz alguma coisa quando você voltar que eu tô morrendo de fome. E ele esperou essa comida por 6 dias. O final dessa história você encontra lá no Moments. Uma história maravilhosa que já estão até pedindo adaptação pra Netflix. Leandro, a gente infelizmente precisa fechar, mas dá tempo de falar dessa aí da coxinha, porque aqui já a pessoa tem fixação por coxinha, né? Tem Sim, pizza você de sabe coxinha. que toda vez que eu venho aqui eu trago uma comida que deveria entrar, né, para a história da culinária brasileira. Essa agora é de cachorro quente. Desta vez eu trago a coxinha de cachorro quente, que sim, encontraram algum bar deste Brasilzão de meu Deus, criou a coxinha de hot dog. Sim, é uma coxinha que dentro tem salsicha, tem purê de batata e tem aquele molinho de tomate que alguns cachorros quentes vêm. Enfim, eu acho que é uma boa pedida pro almoço, né? Feriadão, coxinha de hot dog. Acho que tá bem, né? Faltou purê, faltou ervilha. Não, tem purê, tem purê. Milho verde. No interior é assim, tem um prensadão que, meu, segura tudo ali. Assim, mas... Faltou pão, né? Já comeu esse aí, Augusto? Prensadão. Não encarei ainda. Leandro Mota, do Twitter, do Moments, aqui falando pra gente do que foi destaque e repercutiu nessa mídia social. Obrigado, viu, Leandro? Valeu, um abraço, bom fim de semana. Um abraço pra você. Vamos aí com os nossos ilustres vencedores que vão ganhar pacoteiras de camisinhas aqui, além do prêmio do Morning Show, hein? Olha lá. Olha aí, grande Ed, o vencedor aqui, ó. O Ed. Vai poder usar essas camisinhas aí, viu? Tá bom, valeu. Olha, aqui quem ganhou foi o @PotatoJuice8. Eu adoro, é um garoto que gosta de batata, tá descrito aqui no Twitter, e que ganhou um pouco de camisinha, que acho que vai... E só 2 recados rapidinho aqui, Ed. Também tem um outro pacote que vai ser distribuído nos principais cemitérios do país. E na segunda-feira, aqui neste Morning Connection, teremos Ricardo Amorim. Olha aí, que beleza, hein? Agora 11h32, vamos ficando por aqui, agradecendo a participação de todo mundo que nos prestigiou com a audiência. Muito obrigado a vocês todos que participaram. É hoje, Augustão! Aviso, segunda-feira tem mais a partir das 10 aqui na PAN.